Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui no nossa escola em Coração em Chamas à distância, né? E eu quero dizer para vocês que eu estou correndo para poder que nas próximas aulas a gente consiga fazer, vocês consigam acompanhar, eu consiga gravar a aula para vocês dentro do ambiente da escola lá, né? Eu estou gravando aqui para vocês aqui em casa porque a gente está tendo alguns problemas técnicos na gravação para a escola, mas a gente já está quase resolvendo já, e eu creio que semana que vem a gente já vai fazer a gravação diretamente da sala, porque realmente o ambiente, né, da ministração, o momento ali, a unção do Espírito Santo que está acontecendo na aula presencial está sendo muito forte, né? A gente todo mundo está sendo muito ministrado, muito tocado pelo Espírito Santo, ok? Mas eu creio que também você está sendo tocado aí, sendo cheio do Espírito Santo. Estudar dá trabalho, né? Nós precisamos focar nisso. Você precisa entender que você não precisa ter nenhuma sensação, né? Você não precisa ter sensações para te impulsionar a estudar. Você precisa estudar, focar no seu estudo da palavra e deixar a própria palavra transformar a sua vida, mudar a sua vida e te orientar. Hoje eu queria trabalhar com vocês um assunto, né? Nós estamos entrando numa outra parte agora da escola, no módulo 1. Nós estamos falando nesse módulo 1 sobre o coração do Evangelho. Nós estamos citando temas que têm a ver com o coração do Evangelho, aquilo que Jesus pregou, mas não somente o que Jesus pregou, mas quem Ele é. Nós falamos nessas aulas iniciais, quem é Cristo, né? Falamos sobre a respeito do Deus das Escrituras, o que a Bíblia revela a respeito de Deus. Lógico que tem muita coisa, não dá para esgotar o assunto, mas as partes fundamentais eu creio que a gente conseguiu já dar uma olhadinha e já experimentamos aqui na escola. Mas você pode ainda mais mergulhar no assunto, né? Então eu cito alguns assuntos aqui, você pode então fazer pesquisas e ainda solidificar ainda mais o seu entendimento sobre os assuntos. E hoje o assunto que nós vamos tratar, eu quero falar desse assunto que na verdade a parte fundamental para você que quer conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer as Escrituras Sagradas. Esse é um estudo que você precisa fazer para você compreender a lógica da Bíblia, né? A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E esses livros eles têm uma lógica, tem uma inteligência por trás ali. Existe uma linha tênue que liga cada um desses livros, que se chama a redenção. E eu queria trabalhar com vocês esse ponto da redenção, para a gente compreender a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. E não somente nessa aula, mas na próxima aula também a gente vai falar de alguns temas importantes, que a gente vai poder construir um quadro geral das Escrituras Sagradas, que vai te ajudar aí quando você quiser mergulhar ainda mais no conhecimento das Escrituras Sagradas, amém? Mas antes eu quero ler 3 textos com você, está na apostila, eu enviei para vocês a apostila, está aí, tudo anotadinho. Esses 3 textos que estão aí, Isaías 60, versículo 2, que diz: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Só para descrever uma coisa interessante aqui, é que o livro de Isaías, ele é um livro fundamental, né? Quando se trata, por exemplo, se trata de um assunto de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E a partir do capítulo 40 de Isaías, e até mais à frente, até o fim, você encontra muitos elementos escatológicos. Lá na escola, lá na presencial, eu falei de algumas curiosidades do livro de Isaías. E eu quero falar para vocês também, que os alunos aí de fora do estado, né? Eu estou aqui anotado as curiosidades do livro de Isaías que eu citei ontem. Eu fiz uma apostilazinha escrita para eles também, né? De ontem, porque isso estava além da aula. Mas só para você também saber. O livro de Isaías é o livro mais citado por Jesus. De todos os profetas citados do Novo Testamento, ele também é o mais citado por todo o Novo Testamento. O livro de Isaías é um livro fundamental. Outra coisa interessante é que é o livro de maior número de manuscritos encontrados na íntegra. Nas cavernas que foram encontradas ali no Mar Morto, né, em 1948, dos livros que foram mais encontrados, mais inteiros, na íntegra, foi o livro de Isaías, que é um livro muito fundamental, pergaminhos de 7 metros de comprimento, né? Terceiro, ele é comparado com o total de livros da Bíblia, né? O livro da Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, são 66 livros. E coincidentemente o livro de Isaías tem 66 livros.
E mais curioso nisso tudo, tá aí vou mandar para vocês também, assim como a Bíblia, o livro de Isaías também pode ser dividido em duas partes. E como o Antigo Testamento tem 39 livros, é interessante que o livro de Isaías ele é dividido a partir do capítulo 1 até o 39, é a primeira parte de Isaías. Do capítulo 39, do 40 até o 66, se encontra a segunda parte. E na primeira parte, é interessante porque ele está muito focado em profecias, juízos, né, julgamentos de Deus com as nações, etc. e tal. E a partir do capítulo 40 até o 66, você encontra muitos elementos escatológicos ligados à redenção e até mesmo sobre a igreja. E é muito interessante isso, né, porque parece uma Bíblia, uma Bíblia em miniatura, né, em 66 capítulos. E os últimos 27 capítulos, eles podem ser divididos em 3 grupos de 9, né, grupos de 9 capítulos. Do 40 ao 48, do 49 ao 57 e do 58 ao 56. Está aqui, ó. No centro desses 3 grupos estão, desses 3 grupos, né, desses 3 grupos aqui, grupos de 9, está os capítulos 49 ao 57, que eu citei aqui, nos quais a metade é o capítulo 53. O centro, né? O centro do centro é o capítulo 53. E o capítulo 53 de Isaías, curiosamente, tem 12 versículos. E a parte central do capítulo 53, que é o centro da região central desse grupo de 9 capítulos, é o versículo 53, versículo 6. E que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É interessante que o centro do livro fala a respeito da redenção e do sacrifício substituto, né, que foi o que Jesus fez por nós em nosso lugar, levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Eu acho isso muito interessante no livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito interessante, e é muita coincidência que um dos livros que foi mais encontrado na íntegra foi o livro de Isaías, ok? É só uma curiosidade para você que gosta de estudar. Mas, então, esse texto de Isaías 60, versículo 2, deixa eu beber uma água aqui. Ele fala do fim dos tempos, ele fala que as trevas iriam cobrir a terra. Né? Isaías 24, 20, o outro texto que está aí na sua apostila: de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Ele está dizendo nesse texto que a terra ficará embriagada com o pecado. E Mateus 24, versículo 12, que também é um texto muito usado na escatologia, que Jesus fala sobre os sinais da sua vinda, os sinais dos tempos, etc. Mateus 24, 25, sermão profético. Ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você vê que Isaías e Jesus profetizaram que no fim dos tempos, o fim dos tempos seriam marcados pelo pecado, pelas trevas, pela maldade, né? E isso já está acontecendo, nós já percebemos que essas profecias já se cumprem hoje. A terra está embriagada com o pecado. O nível de pecado tem aumentado. Hoje existem sites de adultério. Existem sites de adultério que milhares e milhares de evangélicos fazem parte desse site, onde a pessoa entra, paga um X valor e faz sexo virtual com uma mulher de um outro cara casado, e é uma coisa totalmente secreta, e dizem que milhares e milhares de evangélicos estão inscritos nesse site, mas são milhares de pessoas que visitam esses sites. A pornografia hoje, o acesso à pornografia, o nível de pecado dessa geração tem aumentado muito. A terra está embriagada realmente com o seu pecado. Nós vivemos um tempo em que a verdade é relativa, né? Então a coisa está só aumentando ainda mais, e essas profecias condizem sim com o que está acontecendo hoje nos nossos dias, ok? Então Isaías e Jesus profetizaram que no fim dos tempos seriam marcados pelo pecado, pelas trevas e maldade. E quando olhamos para a situação da terra, vemos que nossa situação se assemelha a esta descrita nas profecias. Se olharmos para a realidade que as nações enfrentam, precisaremos nos perguntar qual é o plano de Deus diante dessas estatísticas, né? Aí eu quero entrar num ponto que é interessante aqui, e é a partir daqui que você precisa prestar muita atenção, tá? É que toda opressão, ela gera duas coisas. Primeiro, um clamor por justiça, né? E segundo, porque toda opressão acaba sendo uma injustiça, né? Toda injustiça gera um clamor por justiça. E toda injustiça
gera uma acusação contra Deus. É a base da acusação contra Deus. Porque você pergunta, se Deus é bom, por que que ele faz isso? Por que que ele permite essas coisas? Não que ele faz, mas por que que ele permite essas coisas? Toda vez que você sofre uma injustiça, a nossa tendência é, no fim, acusar a Deus. E a minha esposa está fazendo psicologia na faculdade, e foi citado lá um assunto, foi interessante, que eu achei muito legal a resposta dela para o professor. Porque alguém, não sei se foi o professor que falou assim, se Deus é bom, se Deus existe, ele é bom, por que que ele permite a pessoa ter câncer? Né? Por que que ele permite o câncer? Aí a Carol pediu para falar e falou assim, olha, professor, você me desculpa, mas é interessante como a gente é, porque quando os homens, seres humanos, foram, entre aspas, se é que foram, pisaram na lua, ninguém falou de Deus nisso. Quando o homem conquista uma descoberta a respeito de uma doença, ninguém fala que Deus ajudou. Ninguém fala. Agora, quando tem alguma coisa de tragédia, a gente quer colocar a culpa em Deus, a gente quer achar um culpado. Aí ela perguntou assim, é interessante, todo mundo sabe aqui na escola, nessa sala, que beber refrigerante pode causar câncer. Mas pergunta para todo mundo aqui se eles pararam de beber refrigerante por causa disso. Né? Então, você vê que muitas das nossas consequências, as nossas dores, têm a ver com as consequências das nossas próprias escolhas. E quando chega a consequência, a gente diz que a culpa é de Deus. Eu achei demais a resposta dela. Mas isso revela que toda injustiça acaba sendo uma base para a gente acusar o Senhor, né? Acusar a Deus. Isso é muito, muito sério. Então, qual seria a solução para o nosso problema global? Onde está a resposta? Porque a grande questão será que nós estamos, para resolver o problema mundial hoje, fazer uma reunião, né, fazer um tratado mundial para trazer fim às guerras, às perseguições, à escravatura, à corrupção? Qual é a resposta que nós temos para resolver esses problemas? Porque nós, seres humanos, já esgotamos as nossas tentativas de resolver nossos problemas a partir de nós. E a pergunta que não quer calar é, Deus tem uma resposta? Deus tem uma resposta para toda injustiça? Deus tem. Se Deus existe, Deus está percebendo, está vendo, Ele tem uma resposta para acabar com todo o problema na Terra. E o que é muito interessante, que a chave para compreender isso, né, a gente compreender, para a gente compreender a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos dessa chave, que é a palavra justiça, ok? A palavra justiça no hebraico, antigamente eu falava tzedek, mas agora nós temos um aluno conosco que também fala hebraico, viveu lá em Israel, foi sargento lá sargento da artilharia de Israel, e hoje é um dos nossos discípulos que anda com a gente, e ele me corrigiu, não fala tzedek, ele fala tzedek. Achei interessante essa palavra. Tzedek é a palavra justiça no hebraico, e o que é muito interessante é que a justiça no mundo, né, nós fomos influenciados pela filosofia de Karl Marx, que ensina que justiça é igualdade. Mas, à luz da palavra, a palavra justiça é muito mais que isso. A palavra justiça tem a ver com retidão. A palavra justiça tem a ver em fazer com aquilo que está torto fique reto e aquilo que está errado fique certo. Justiça envolve tornar os presos livres, libertar os oprimidos, julgar os opressores. Então, o que você tem que entender é que o padrão de realidade é o próprio Deus. Deus é a própria realidade. E a justiça de Deus tem a ver em fazer com que tudo que está fora da realidade de Deus volte a funcionar de acordo com Deus. É como se, lógico que é um exemplo estranho, mas preciso falar isso, né? É como se fosse uma engrenagem original. E nós estávamos funcionando originalmente em Deus, né? Então veio o pecado e corrompeu essas engrenagens, e então a gente passou a nos movimentar fora dos padrões de Deus. E começou então a acontecer uma injustiça. Por isso que em Efésios, quando Paulo fala sobre a igreja, sobre o corpo, sobre cada parte, cada membro do corpo funcionando, ele fala sobre uma justa operação. É algo funcionando de acordo com o original, travado aqui na engrenagem original, funcionando. Então fazer justiça é pegar tudo que está fora do lugar e colocar no lugar. Parte desse pensamento, ok? E é interessante porque a unção do Messias, decretada aqui, descrito em Isaías capítulo 61, fala dele, de uma unção que faz justiça. Olha que interessante. Isaías 61, do 1 ao 4 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Olha que interessante, ele fala sobre árvores de justiça, ok? Em Isaías 61, em outra versão ele fala, não, está aqui, a fim de que se chamem árvores de justiça. A Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você vê que ele veio para restaurar exatamente esses três elementos que estão fora da ordem aqui. Justiça, paz, trazer alegria no vez de tristeza. Você vê o reino funcionando, trazendo justiça de acordo com o padrão de Deus, trazendo a paz de acordo com o padrão de Deus, trazendo alegria de acordo com os padrões de Deus. É fazer justiça. Ok? Quando a Bíblia, eu vejo isso quando diz em Efésios que ele vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Ele vai fazer justiça, vai colocar tudo de novo no lugar, e Cristo sendo o cabeça de toda a criação, de toda a história, ok? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo ele veio para trazer unidade, unificar, trazer justiça. E é interessante porque 1 Coríntios 15, do 24 ao 25, quando fala do milênio, esse texto está relacionado ao que vai acontecer no reino milenar, e nós cremos que o reino milenar é um reino literal, em que Cristo virá sobre as nuvens dos céus e vai tomar o trono em Jerusalém e vai reinar sobre as nações. Isso aí é bíblico, está em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20 fala do reino milenar. Sublinhe na sua Bíblia quantas vezes ele vai falar a palavra milênio ou reino milenar, dependendo da sua versão. Ele está falando do reino milenar. E Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém descendo do céu sobre a terra e Deus vindo habitar com os homens. E Apocalipse 22 descreve a cidade da nova Jerusalém, cujo Abraão já via pela fé. Ele fala que ele espera a cidade cujo arquiteto é o Senhor. Então é muito interessante. Nós vamos falar isso mais à frente nos módulos. Eu vou entrar nessa parte do Apocalipse, ok? Mas é muito interessante que esse texto de 1 Coríntios 15, 24, 25 também fala que Jesus, deixa eu só ler aqui, capítulo 15, né, versículo 24 e 25 de 1 Coríntios fala, do versículo 25 diz, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Só que aqui eu não coloquei o versículo 24, se eu não me engano. Vamos lá. 1 Coríntios, deixa eu ler o texto na plenitude. 1 Coríntios 15, 24 diz, isso mesmo, isso, tá certo, é isso mesmo, tá os dois textos aí. E é interessante que esse texto também fala que 1 Coríntios fala que ele vai colocar todas as coisas em ordem e depois ele vai devolver para o Pai. Aliás, eu acabei fechando, mas está aqui o texto, eu acho que é no versículo 28. Você vê no versículo 28 aí, quando porém todas as coisas, versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ele vai sujeitar todas as coisas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a Bíblia fala que ele vem para colocar todas as coisas em ordem e devolver para o Pai no final de tudo. Então você vê que Jesus ele virá para fazer justiça. Isso está relacionado à segunda vinda, que eu vou mostrar para você em outro texto aqui, ok? Então, Deus tem uma resposta, Deus vai fazer justiça. Então, onde está essa resposta de Deus? E Lucas 18, ok? Lucas 18. Quero ler com você, se você puder abrir sua Bíblia. Se não, você está ouvindo o vídeo, está aí na sua apostila, ou você está só ouvindo, mas eu vou ler para você, depois você pode conferir a escritura, ok? Em Lucas 18, do 1 ao 8, diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre.
Só para contextualizar. O povo de Israel está passando por uma opressão. Aliás, se você estudar o período intertestamentário de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, o período chamado também interbíblico, você vai encontrar na história, leia os livros de histórias, faça consulta e você vai ver que o povo de Israel sofre muitas injúrias, muita opressão, muitas injustiças. Até chegar, por exemplo, na história de um homem chamado Antíoco Epifânios, que foi um Hitler daquela época, do período interbíblico. Matou milhares de judeus, né? E matou crianças, mulheres, jovens. Ele foi muito cruel, transformou aquilo que era uma cultura do povo judaico em crimes capitais, por exemplo, como a circuncisão, que se transformou em crime capital. Depois vai surgir a história de Judas Macabeus, é legal saber isso. Até hoje os judeus comemoram a festa das luzes, a festa Hanukkah, e é muito interessante você compreender, fazer uma pesquisa histórica disso, do período intertestamentário. Faça um panorama histórico, desde Alexandre o Grande, os impérios, né? Desde a Babilônia, a Síria, Pérsia e Roma, e você vai vendo ali os impérios funcionando, e é bom ter esse conhecimento histórico desse período, que se você quiser, né, melhorar o seu conhecimento nessa história. Mas o povo de Israel vem sofrendo muitas injúrias, e a última agora é o povo romano. Os romanos estão imperando sobre o povo de Israel. É por isso que o povo tinha um certo ódio de Mateus, né, Levi, Mateus que escreveu o Evangelho, Mateus, porque ele era cobrador de impostos, ele trabalhava para Roma, então o povo tinha uma indignação contra ele, porque ele era judeu e ele era tratado como um traidor, né? Trabalhar para aqueles que os oprimem. Mas, então, o povo de Israel está sofrendo injúrias e injustiças, ok? Toda injustiça gera um clamor, ou gera uma acusação contra Deus, como eu falei, e agora Jesus, o Deus encarnado, o Deus Cristo, o Deus Filho encarnado, o Jesus Cristo, ele vai contar uma parábola, e nesta parábola ele traz a resposta de Deus para toda injustiça. E o que é mais interessante é que, além de ele falar que Deus tem uma resposta, e é Jesus Cristo falando, ele diz que ele caracteriza esta resposta de Deus para toda injustiça da humanidade. Preste muita atenção, irmãos, porque esse assunto ele é fundamental, ok? Quando eu fiz esse curso e aprendi a respeito da redenção, isso foi para mim uma revolução quando eu comecei a aprender na palavra a história da redenção, para a gente entender a inteligência das escrituras sagradas, ok? Interessante que Lucas 18, do 1 ao 8, Jesus vai contar essa parábola então nesse contexto de injustiça. Ele fala: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus. Olha, interessante. Havia também naquela mesma cidade, só para a gente ler devagar, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Está vendo? Ela está clamando por justiça. Ela sofreu injustiça e está clamando por justiça. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E Jesus falou assim: preste atenção no que esse juiz disse. E o que esse justo juiz disse? Não temo a Deus, não respeito a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E aí Jesus fala, e disse o Senhor: ouve o que diz o justo e juiz. E aí Jesus pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Espera aí, ele está dizendo: um injusto juiz fez justiça a alguém que ele nem ama, que está nem aí para aquela pessoa, não teme a Deus e a homem algum. E ele pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, quando Jesus faz essa declaração, ele revela a resposta de Deus. Na verdade, essas declarações não só revelam a resposta de Deus, mas que também caracteriza essa resposta de Deus. Então, eu quero falar dessas características da resposta de Deus. Vamos trabalhar alguns pontos aqui na nossa aula de hoje, na nossa escola Coração em Chamas, beleza?
ele diz, primeiro, tá, a primeira parte aí, ele está dizendo que ele vai trazer justiça rapidamente. Ele está dizendo que a resposta de Deus será rápida. Esse de repente aqui, esse rapidamente, significa de repente. E esse de repente dá a conotação de que, ainda que pareça demorado, quando ele manifestar a sua justiça, vai parecer rápido, vai ser de repente, vai fazer valer a pena, sabe? Eu gosto muito daquele texto Romanos 8, que fala, se não me engano, Romanos 8, 18, que fala que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Todo sofrimento da terra, quando a glória de Deus se manifestar, vai fazer valer a pena, vai ser de repente, ele vai fazer justiça. Outro exemplo que eu coloquei aí, o livro de Jó, né? Porque o livro de Jó é interessante, porque todas as páginas dele está sofrendo injustiça, né? E quando chega no final, manifesta a glória de Deus, ele é restituído e termina o livro, é de repente, né? E outro exemplo também é Israel. Israel passou muitos anos no Egito, e eu acho muito interessante porque o que Deus falou para Moisés foi interessante. Ele falou assim: eu escutei o clamor do meu povo, um clamor por justiça. Muito legal, né? Então, isso mostra como Deus trabalha. E o povo de Israel, o negócio foi tão rápido que teve um momento que eles passaram a madrugada já vestidos, já arrumados, prontos para sair, porque quando Deus tocou a trombeta, eles já saíram. Foi rápido, 430 anos exatamente, debaixo do Império Egípcio, né? Sendo obrigados sendo doutrinados a adorar os deuses do Egito, a se curvar a Faraó, sofrendo todo tipo de injustiça durante 430 anos, que é exatamente o mesmo período em que eles passaram do período intertestamentário, de Malaquias a Mateus, também são 430 anos. É a coincidência ou não, mas depois desses 430 anos no deserto do Egito ali, sobre o Império Egípcio, Deus levanta Moisés, que também é uma figura de Cristo, né? Um juiz legislador. E depois dos 430 anos também, de Malaquias a Mateus, Deus levanta Jesus, que é Jesus, Deus encarna em Jesus, né? E assim como o faraó mandou matar todas as crianças, também no período de Jesus, Herodes também mandou matar as crianças. Olha que coisa interessante, né? Tudo como uma sombra do que iria acontecer no futuro. Então, depois de muitas injustiças, Deus então diz: eu escutei o clamor do meu povo. Então você vê essa característica da justiça de Deus em várias histórias. Por exemplo, você pode estar passando por momentos difíceis agora, né? Você pode estar enfrentando uma causa na justiça, ou na sua casa, um momento de tristeza e tal. Mas fique em paz, confie na justiça de Deus, ore para a justiça de Deus. Porque justiça é pegar tudo que está torto e colocar reto. E Deus vai fazer isso. E quando ele se manifestar, ainda que pareça demorado, vai fazer valer a pena, porque vai ser de repente, ok? Então, ele vai trazer justiça rapidamente. Ele fala: eu digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Legal, né? Segundo, de acordo com as declarações do mestre, do nosso rabi mais amado de todas as galáxias, o mestre, o profeta, o apóstolo, o evangelista da história, o amado das nações, ele, de acordo com as suas palavras, ele diz também que essa justiça, isso aqui é muito importante, será em resposta ao clamor dos santos, dos justos. Ele fala: e Deus não fará justiça aos justos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Nossa, isso é muito fantástico. Você sabe o que ele está dizendo com essas palavras? Ele está dizendo que eu e você somos a voz para clamar em nossas casas, nossas famílias, nos nossos trabalhos. Nós podemos dar voz a quem ainda não tem voz para clamar. Nós somos aqueles que foram considerados justos por causa do amor sacrificial de Jesus. E Deus nos considera justos, né? Nós somos os justos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. E todo aquele que é lavado e remido e justificado pelo sangue de Jesus, tendo paz com Deus, ele pode levantar um clamor. E por causa do seu clamor, você é a voz para aqueles que não têm voz ainda na sua família para clamar. Você pode clamar, porque Deus, quando responder, a sua família também será abençoada. Eu acho muito interessante é que o justo Ló, né, ele não se corrompeu e Deus abençoou a sua família por causa dele. Noé e seus filhos, Noé era o justo, e por causa de Noé toda a sua família foi salva.
né? Nós temos exemplos assim, bíblicos muito interessantes a respeito da justiça de Deus. E você é voz. Quando você ora por justiça na sua casa, você está dizendo assim: Senhor, eu peço ao Senhor, venha a tua justiça sobre essa família, sobre essa casa. Você está dizendo para o Senhor assim: Pai, pega tudo que está fora de ordem aqui na minha casa, tudo que está fora do lugar, e coloque de acordo com a sua vontade, coloque no original, faça justiça, pega aquilo que está torto, coloque reto, pega aquilo que está fora do lugar e coloque no lugar de novo. Você está orando e pedindo ao Senhor para Ele fazer justiça. Quando você ora, por exemplo, alguém enfermo, o que você está orando? Senhor, faça justiça. Tudo que está fora do lugar, está torto na saúde dessa pessoa, coloque no lugar de novo. Você está pedindo ao Senhor para fazer justiça. Amém? E Ele fala, e que Ele responderá ao clamor dos que clamam, dos justos que clamam dia e noite. E agora, o que é mais interessante, a pergunta que não quer calar é: por que nós devemos orar? Se Deus sabe tudo que a gente precisa, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Porque existem princípios na oração, né? Eu acho muito interessante em Mateus 16, aí está escrito aí também, Mateus 16, ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele disse isso para Pedro, né? Quando ele falou sobre a igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre a revelação de quem é Cristo e o que ele veio fazer, que nós estamos falando sobre isso na escola. E ele fala também: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves. Ele não falou dar-te-ei as chaves para o céu, para os céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso que me chamou muita atenção, porque chaves são leis, são princípios, né? E essas chaves é usada para você ter acesso a lugares, né? Eu fui zelador de uma igreja. Eu era o chaveiro da igreja, praticamente. Eu era o porteiro da igreja. Eu tinha um chaveiro com mais de 40, 50 chaves. Eu tinha acesso a todas as portas da igreja. Até o gabinete dos pastores eu tinha. Todo o acesso da igreja era comigo. Eu era o cara da chave. Entendeu? Então quem tem a chave pode acessar aquele lugar. Se eu der a chave da minha casa para alguém, eu estou dizendo para ela automaticamente: você pode entrar na minha casa. Então, é interessante que essas chaves, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus parece trabalhar a respeito dessas chaves do reino em Mateus 5, 6 e 7. E ele está falando sobre justiça em Mateus 5, 6 e 7, que é a cultura do reino. Ok? Capítulo 5, 6 e 7, você pode depois estudar. Ele fala sobre o reino e ele fala sobre justiça, porque Mateus 5, 20, ele fala que se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, vocês não poderão entrar no reino de Deus. Então você vê que ele está falando de justiça, e justiça tem a ver com movimentos do reino de Deus. A justiça tem a ver com uma cultura no reino de Deus, tem a ver com a maneira como nós nos movimentamos nesta terra, baseados nos movimentos do reino de Deus. Eu vou falar isso no final. O mais interessante é que em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele fala sobre disciplinas espirituais de um filho que está debaixo do governo de Deus. E é interessante que ele parece citar 3 chaves no reino dos céus. Primeira chave é a oração. Ele diz: quando você orar, entra no teu quarto, né? Oração é uma chave poderosíssima no reino de Deus. A segunda chave é o jejum, né? Ele fala sobre jejuar, como nós devemos jejuar. Ele fala sobre a intenção que você tem quando você jejua, quando você ora, né? Por isso que ele fala do secreto. E a terceira chave do reino dos céus, essa chave também é muito forte, que é a oferta. Quando vocês derem oferta, quando vocês orarem, faz isso. Quando vocês jejuarem e quando derem suas ofertas, façam assim. Então você vê que Jesus está falando de chaves. Essas 3 partes são chaves no reino dos céus, queridos. A primeira chave, a oração. Eu vou falar primeiro do jejum e da oferta, que eu acho muito interessante também, e eu vou focar mais na oração, mas é interessante, teve um momento que os discípulos queriam expulsar o demônio, se não me engano, de um jovem na Bíblia, e eles não conseguiram expulsar. E eles foram até Jesus e a gente não conseguiu expulsar o demônio. E ele fala assim: esse demônio, existem castas que só saem com jejum e oração. Porque jejum, ele é uma maneira de você focar o seu coração no Senhor, de você se consagrar ao Senhor. Mas parece que o jejum ele está relacionado também a receber poder de Deus para ministrar, né? Eu conheço homens
que hoje operam com sinais e maravilhas. Eu conheci um homem que ele tem uma unção chamada sinais e maravilhas. Ele ora, irmãos, e pó de ouro destas pessoas. Ele chama de pó de ouro, mas é um pozinho dourado que vocês talvez já viram. Pessoas com dente de ouro. Eu fui com ele em 5 igrejas, mais de 40, 50 pessoas parecendo aqueles dentes que chama dente de ouro, né? Aquele dente amarelado, assim. Ele orava por pessoas, as pessoas emagreciam 20, 30 quilos no culto. Ele orava por pessoas aleijadas, pessoas levantavam da cadeira de roda. E ele depois perguntou para ele assim: onde é que você conseguiu? Como é que você conseguiu isso? E ele falou assim: nossa, eu jejuei por muitos anos, clamando ao Senhor, pedindo o poder de Deus. E Deus me deu esse dom de sinais e maravilhas. O jejum, ele tem um poder muito forte. Parece que o jejum, ele também nos sensibiliza. Deixa eu tentar falar uma palavra. Ele torna sensível as nossas antenas espirituais. Você sabe, quem já jejua, você que é da escola que jejua, você sabe que você fica totalmente sensível. Você fica, a maneira de você perceber a presença de Deus e ouvir a voz de Deus, ela se torna mais perceptível quando você jejua, porque você está trabalhando a questão do teu espírito, você está calando a voz da sua alma, do seu corpo, da sua carne, e você está fazendo com que o seu eu interior fique sensível à voz de Deus. Então é muito bom nós jejuarmos, porque é uma chave para a gente acessar lugares que nós não conseguimos sem essa chave, ok? A primeira chave, eu falei a oração, vou falar daqui a pouco, mas a outra chave que é interessante, que é a oferta. E isso me impactou muito quando eu li na Bíblia a história de Cornélio. Cornélio foi o homem que Deus, foi o primeiro homem a abrir a porta da sua casa, da casa dos gentios, onde o apóstolo Pedro recebeu uma visão e foi lá. E legal que o apóstolo Pedro também estava de jejum e ele acessou algo. Deus mostrou algo para ele, um lençol com todos os répteis, quadrúpedes, animais. E aí ele teve um diálogo com Deus, ali um confronto, e de repente Deus fala com Cornélio. E as palavras que Deus fala para Cornélio foi muito fantástico. Isso me deu assim, mexeu comigo, que ele fala assim: Cornélio, eu tenho visto... Ele fala assim: Cornélio, as suas ofertas subiram como memorial perante a mim. Uau! Ele usou uma chave sem perceber. Ele acessou a sala do trono de Deus e construiu um memorial para Deus, a ponto de Deus olhar para as ofertas e lembrar de Cornélio, que nem era judeu. E Deus então alcança o coração de um gentio por causa de uma chave que ele abriu. Gente, uau! Isso é forte, né? Muito forte. Jejum, oração e ofertar. Eu sempre falo que você nunca vai experimentar, você nunca vai acessar o coração generoso de Deus, nunca experimentar na íntegra na sua vida, se você não for generoso. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos que são totalmente injustos, mão de vaca, não gostam de abençoar, não gostam. Você coloca assim: a escola custa tantos X de reais a inscrição. Tá cobrando. Gente, eu fico de cara como as pessoas não gostam de investir no seu crescimento do reino de Deus. Quando era do mundo, investia em qualquer coisa, ia para balada, ia para o baile, ia para tudo quanto é lugar. Mas quando se fala das coisas de Deus, a gente não quer abrir mão do bolso. E eu acho muito interessante a pessoa não querer investir no seu crescimento, né? O meu crescimento na palavra, os meus estudos, eu gastei muito dinheiro comprando livros, horas e horas trabalhando para poder comprar os livros que eu queria estudar. Eu já li bastante livros que eu investi em cursos também, né? Então é importante você investir, mas não somente isso, também na questão de abençoar o próximo, né? Tem sempre alguém querendo levar a melhor. Por exemplo, dá um exemplo besta assim, mas só para a gente entender. Uma mulher chega na sua casa, chega na casa do irmão, e ela é uma empregada doméstica que ela trabalha passando roupa. E ela chega para a pessoa e fala assim, a pessoa fala assim, a dona da casa: ei, você cobra quanto? Ela fala assim: olha, eu cobro R$100 a minha diária, mas eu estou passando tanta crise, você me dá qualquer coisa. Aí a pessoa vai e dá qualquer coisa para a pessoa. Sabe? Nós somos muito injustos, isso é injustiça. Isso não tem a ver com o reino de Deus. Eu sempre conto que eu tive uma experiência que foi para mim uma chave de revelação. Isso que eu falo, a oferta, ela tem um poder de acessar lugares em Deus, de revelações do coração de Deus. Como o Cornélio teve uma revelação, né? E foi tão forte o que aconteceu que quando Pedro começou a pregar para ele, está lá em Atos, o Espírito Santo caiu sobre eles, ele nem conseguiu terminar a pregação, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles receberam o dom do Espírito Santo, falar em línguas, e aí a glória de Deus invadiu a partir da casa de Cornélio e tocou toda a terra até chegar nos nossos dias. A oferta de Cornélio.
Ele abriu a porta, ele acessou o reino dos céus a tal ponto que até hoje nós estamos recebendo essa bênção de Deus. Não é assim? Isso é incrível, isso é muito forte, porque a oferta tem algo muito forte. Eu lembro, eu sempre conto esse testemunho nas minhas viagens, que eu estava andando na Vila Militar um dia, e correndo, na verdade, fazendo um Cooper, né? Tava, na época tinha mais tempo para isso que hoje, mas eu estava correndo lá, ouvindo um fone, e aí eu fui lá, tomei uma água, corri 5 km, bebi uma água e fui voltar a correr mais 5 km para casa, e no meio do caminho eu vejo um velhinho vendendo água com uma bicicleta, com uma caixa de isopor cheia de garrafas d'água, num sol quente, e eu me quebrantei, sabe, por ele, assim, eu senti um amor, uma compaixão por ele. Eu fui até ele, eu tinha uma nota de R$100 no meu bolso, e peguei a nota de 100 e falei assim, eu quero uma água. Aí ele olhou para mim, ô meu filho, você me desculpa, eu não tenho como, eu não tenho troco. Eu falei assim, mas eu não quero troco, eu quero abençoar o Senhor, quero abençoar a sua vida. Aí ele olhou para mim assim, começou a chorar, e deu o dinheiro, botei no bolso dele e abracei ele. Todo suado, eu também, nós nos abraçamos. E ele chorou assim, ele ficou sem palavras, né? Ele olhava para mim, aí ele pegou a bicicleta e virou para voltar para casa, para voltar para o trabalho, né? E eu fui virar, botei o fone de ouvido para correr com a garrafa d'água. Só que a água estava congelada, tinha muito gelo ainda dentro, né? Pedras de gelo. Tinha água e gelo. Quando eu fui correr, caiu uma manga, que tinha um manguezal assim, né? As mangueiras, né? E caiu uma manga amarelinha, quase bateu no meu pé. Eu fiz, opa! Parei assim. E peguei aquela manga amarelinha, sabe? Mas muito amarelinha, madurinha, mas estava muito quente. Aí eu olhei para a garrafa, assim, opa, e lavei a manga, ficou toda geladinha com a água geladinha que eu joguei nela. E quando eu fui chupar a manga, eu olhei para cima, o Espírito Santo falou assim para mim, assim, né? Lógico que falou assim, chupa essa manga, filho. E aí eu, meu Deus, na hora veio aquele texto assim, Deus ama quem dá com alegria. Aí eu falei, peraí, mas Deus não ama todo mundo? Deus não ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todo mundo? Por que esse texto diz Deus ama quem dá com alegria? Por quê? Quando você tem esse acesso através da oferta, você experimenta a reciprocidade desse amor de Deus. Você experimenta o amor de Deus do presente contínuo. Entende? E você acessa uma revelação. Agora deixa de ser um conceito, um conhecimento intelectual do amor de Deus, e você passa a ver o amor de Deus manifesto na sua vida. E a minha esposa usou uma frase, e essa frase para mim marcou a minha vida, o que ela disse. Ela falou uma vez assim, que ela também teve várias experiências com isso, da gente ofertar uma pessoa e a gente ser abençoado. Agora mesmo, eu dei meu violão para o meu pai, né? Eu ganhei um violão e dei ele para meu pai. Aí viajei agora para o Paraná e ganhei um violão de presente. Então é sempre assim, a gente nunca... essa frase funciona, irmãos, essa frase funciona. Experimenta para você ver. Você nunca será generoso, mais generoso que Deus. Mas para você experimentar os níveis da generosidade de Deus, seja generoso. Porque parece que você dá 10 e Deus manda 11. Você dá isso, Deus manda outra coisa. Esse violão que eu dei é a metade do valor desse violão que eu ganhei. E é sempre assim. Mas você só experimenta isso com um coração generoso. Seja generoso. Abençoa. Existem pessoas que tudo quer vender, né? Ah, Gílio, você quer comprar esse negócio aqui, eu vendo por R$100. Cara, seja generoso, às vezes você precisa dar. E é interessante, eu quero falar isso aqui, porque eu nem falei isso ontem na aula. Que toda vez, meu Deus, isso aqui é tão real para mim. É tão real. Toda vez que você ora e fala assim, Senhor, abençoa aqui meu lar, eu preciso de condições para poder pintar a minha casa, colocar as janelas na minha casa. Aí, sabe o que acontece? Deus, ele trabalha com autorizações nossas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o que ele faz? Parece que naquele momento que você ora, como resposta à sua oração, Deus não manda o dinheiro do céu. Primeiro, ele vai gerar oportunidades para você começar a abençoar pessoas. Porque é a partir desse momento que ele então abre a janela dos céus, ele faz você usar a chave. Meu Deus, isso aqui é uma revelação. Ele parece que
Ele usa situações para que você use a chave, então, para que essas bênçãos venham sobre a sua vida e Ele, então, te abençoe para você fazer a sua casa. Você está entendendo? Isso para mim, quando eu falo sobre isso, você vê que eu fico empolgado, porque isso para mim é uma realidade. A minha casa, quando estava parada, sem obra, sem nada, tava só com essas paredes aqui, essa casa aqui era só uma obra, sem dinheiro, não tinha nada, eu não tinha como fazer essa obra. E eu lembro que uma família de órfãos teve uma crise aqui na nossa rua, e eu e minha esposa fizemos uma campanha, muitos empresários nos ajudaram, reconstruímos a casa deles. Eu peguei a janela da minha casa aqui, da minha obra, que estava parada, estava sem dinheiro, peguei a janela da minha casa e levei lá. Nós levamos lá, instalamos na casa dela, pegamos o nosso pedreiro, que a gente estava pagando um pedreiro para fazer as coisas básicas aqui. Aí disse, não, vai trabalhar lá. Pegamos as nossas ofertas, eu voltava de viagem com ofertas que eu ganho nas igrejas, pegava metade da oferta e dava para o pedreiro para pagar para ele fazer lá. E começamos a pensar no próximo, pensar neles. E sabe o que aconteceu? Um dia um amigo para aqui na porta e nos abençoa com um valor de 18, 20 mil reais e fala assim, olha, Deus mandou abençoar a obra de vocês. E a gente começou a construir nossa casa, e Deus foi mandando ofertas de várias partes do Brasil. Gente que a gente nem tinha muita amizade, começou a depositar oferta para nós, para nos abençoar, e nem sabia que tinha obra das minhas necessidades, e dava ofertas altas, assim, olha, Deus mandou te dar uma oferta, não sei porquê, e a gente começou a experimentar a bondade e a graça de Deus, porque para Ele fazer isso, a gente precisou usar a chave, e para usar a chave, Ele gerou uma oportunidade. Deus às vezes coloca oportunidades na sua vida para você virar a chave. Uau! E a oferta é algo muito fantástico. Para mim é uma revelação. Para mim é algo que eu sempre sou assim. Eu não abro mão de ser assim, não ser agarrado com as coisas. Eu estou sempre abençoando uma família. Todas as ofertas que eu recebo, irmãos das igrejas, saibam, todas as ofertas que eu recebo, eu já não compro, eu nem compro roupa para mim. Essa blusa aqui eu ganhei, né? Porque às vezes eu e minha esposa, a gente pensa tanto dos outros, a gente recebe uma oferta, a gente está sempre pensando assim, vamos abençoar fulano, vamos levar esse dinheiro aqui para pagar uma compra para a pessoa. E parece que à medida que a gente vai usando as chaves, as janelas dos céus, a gente vai abrindo, acessando as janelas dos céus, e Deus vai derramando sobre nós bênçãos sem medidas, coisas que a gente jamais pagaria. Esse computador que eu estou usando aqui, a GoPro que eu estou usando, eu fui abençoado, me deram de presente. Eu até fiquei emocionado, porque eu vejo a mão de Deus nisso, sabe, irmãos? A mão de Deus, isso tem a ver com essa chave. Use essa chave, mas usa muito. Usa muito. Só falei um pouco, mas aqui hoje o Espírito Santo está mandando focar nesta área da questão da oferta. Mas, como eu falei, a questão da oração, que é uma chave poderosíssima. E me chama a atenção na questão da oração, é que quando a gente fala do tabernáculo de Moisés, né? É uma tenda que Deus mandou Moisés construir segundo o coração de Deus, que está relacionada à intercessão. Chamou muita atenção o fato que uma vez eu fiz um estudo baseado nos três céus, né? O céu representado pelo Santo dos Santos, os céus representado pelo Santo Lugar e a terra representada pelo átrio, né? Esses três elementos. Também já fiz um estudo do tabernáculo de Moisés baseando no homem tripartido, né? O corpo pelo átrio, o santo lugar representando a alma e o santo o espírito. Mas falando da questão dos céus, é que é interessante que o elemento, o utensílio do tabernáculo mais próximo do santo dos santos, que é o céu, é o altar de incenso. E o que simboliza o altar de incenso no tabernáculo de Moisés? Porque o nosso apóstolo João foi arrebatado na ilha de Patmos, e lá na ilha, lá no céu, quando ele viu o céu, né, ele viu uma porta, ele entrou e Deus começou a falar, Jesus começou a falar com ele, ele viu o ambiente celestial, e ele fala que os anjos estão com uma harpa nas mãos, e na outra mão tem um cálice, e aí ele fala assim, o que está naquele cálice é o incenso, que são as orações dos santos. O elemento mais próximo no tabernáculo de Moisés do céu, para acessar a região do céu, o trono de Deus, é o altar de incenso, que são as orações dos santos. Eu acho isso demais. E é interessante para você entender, porque eu perguntei por que nós devemos orar. Para você entender isso aqui é muito importante. Gente, eu estou falando isso para vocês, dentro de mim, meu espírito está em ebulição. Porque à medida que eu falo com você, a revelação vai aumentando, a minha biblioteca começa a passear. Meu Deus, eu estou falando de coisas muito profundas aqui. São chaves de acesso. Vamos lá. Salmo 115, 16 fala: os céus são os céus do Senhor,
Os céus, céu e céu, os céus são do Senhor. Deus governa do trono do céu, passando pelos céus e a terra, né? Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Uau! O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Deus é o Senhor do céu e da terra, mas ele deu aos homens. Ou seja, nós como seres humanos, nós temos a responsabilidade de zelar por essa terra, como ele fez com Adão no Jardim do Éden. Ok? A terra é nossa, nós habitamos. Então, para você entender então onde eu quero chegar, eu gosto de usar o exemplo de um prédio. Imagina que eu sou o inquilino, eu sou o dono de um prédio, ok? Esse prédio tem 40 andares. Todos aqueles apartamentos são meus? Sim, eu sou o dono do prédio. Todos os apartamentos, todos são meus. Mas um dia você chega no meu prédio e aluga um apartamento, ok? O apartamento continua sendo meu? Sim, todo o prédio é meu. O apartamento também é meu. Mas quando eu aluguei ele para você, agora eu posso entrar naquele apartamento que é meu a hora que eu quero? Não, né? Da mesma forma, a terra, os céus são do Senhor e a terra também. Deus governa céus e terra, mas ele deu aos homens, ele fez um contrato com os homens, ele fez uma aliança com os homens. O homem é responsável em governar, em cuidar, em guardar, em cultivar e guardar esse lugar. Deus não pode mais entrar nesse lugar se o homem não der a ele legalidade, se o homem não autorizar a Deus, porque Deus não quebra esse princípio. A oração é essa chave. A oração é um clamor, é como se você chegasse na sua casa e falasse: Senhor, eu autorizo o Senhor de fazer isso. Você está orando, está dizendo isso. Você está dizendo: Senhor, venha. Quando a Bíblia fala, Jesus ensina a orar, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Você está orando e dizendo: Senhor, nós autorizamos o Senhor a fazer aqui. Senhor, vem na minha casa, toca a minha família. Você está dizendo: Senhor, eu autorizo. Entra no meu apartamento, Senhor, da minha casa. Entra no meu apartamento, você tem acesso. Você está dando a chave, você está abrindo a porta. Eu abro a porta para que o Senhor entre aqui na terra e faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Incrível, né? Então, por isso você deve orar. Orar é uma chave. É uma chave poderosíssima, ok? Eu pretendo na escola, em algum momento, em algum dos módulos, a gente falar sobre oração, que existem outras verdades fundamentais a respeito da oração que vai te incentivar ainda mais a orar. Mas só isso que a gente está falando já mexe com você. Ore pela sua família. Você está com a vida toda torta? Ore, fala: Senhor, venha o teu reino e faça a tua justiça. E se posiciona, porque oração também não é você sair falando. A Bíblia fala assim: se eu estiver em vós e você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em vós e você estiver em mim, tudo que você pedir eu farei. A oração também tem a ver com o lugar. Por isso que ele fala sobre secreto, que não é um lugar. O lugar secreto da oração não é. Jesus não está falando somente de um lugar geográfico. Ele está falando do lugar secreto em nós. Por isso que ele está falando das motivações. Quando você orar, não faça para todo mundo ver em praça pública, para mostrar sua espiritualidade. Não. Faça em secreto. Ok? Faça num ambiente que as suas motivações estejam totalmente conectadas com as motivações do coração do Pai. Ok? Então orar, ela te dá, a oração, ela é uma chave. Orar, jejuar e ofertar. Muito bom, né, irmãos? Muito bom. E aí, para terminar nosso estudo de hoje, eu falei sobre as orações, aqui tá aí os exemplos na apostila. Essa justiça tem relação com a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele fala assim: porém, quando ele vier, encontrará a fé na terra, né? Ele fala quando ele vier. Por que ele fala quando ele vier, quando Cristo vier? Porque a justiça tem a ver com essa segunda vinda, porque é onde ele vai manifestar essa justiça em toda a terra, né? Onde ele vai colocar todas as coisas em ordem, pegar aquilo que está todo, colocar certo, e ele vai curar, transformar, e vai restaurar nações, né? Vai trazer paz à humanidade, e etc e tal. Mas ainda a justiça no reino milenar, ela ainda não será plena, porque nós sabemos que Satanás será amarrado no início do milênio, e muitas nações vão se levantar contra o Messias ainda, né? E no final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo. Então a gente vê que a justiça plena, ela só é no céu, ela só é no reino de Deus futuro, ok? Mas, quando chegar no momento do reino milenar,
Jesus ele vai começar a manifestar a justiça, até colocar todas as coisas em ordem, sujeitar tudo debaixo dos seus pés, e ele vai devolver para o Pai. Então, tudo será pleno na eternidade, no céu, que a gente chama popularmente de céu. Não vou entrar nesse aspecto aqui, porque vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso. Okay? A questão do reino futuro, o reino presente, o reino agora. Isso é muito fantástico, queridos. Então, para terminar aqui, ó, o último ponto, muitos irão perder a confiança na capacidade de liberar justiça por causa da aparente demora. Verdade. Muitos porque não conhecem. Olha que interessante, porque a chave para a nossa esperança tem a ver com conhecer a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos fazendo essa escola, amados. Para a gente compreender a obra de Deus, compreender o que Ele quer. Se nós não estivermos inseridos na obra que Ele está fazendo, a gente não vai se beneficiar do que o reino pode trazer para nós. Né? A gente às vezes quer encaixar Deus, a nossa vontade, a nossa vida. A gente pensa assim, Deus é assim e assado. Não. As Escrituras quem diz que Ele é, através do Espírito Santo que está morando dentro de nós. Não queira moldar Deus à sua imagem, à sua semelhança. Por favor, não faça isso. Né? Às vezes a gente precisa abrir mão dos conceitos e valores que nos colocaram em cima de nós, e a gente tem uma visão de Deus totalmente errada do Deus das Escrituras. Por isso que nós estamos vindo para a escola. Por isso que Deus está levantando vários ministros, mestres da palavra aí no Brasil, ensinando. Porque a gente precisa voltar para os fundamentos. Por isso que Jesus falou assim, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que colocou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo, é a revelação de quem Ele é. Então a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Olha que interessante, o Colossenses 1, 9 e 10 fala da chave da nossa esperança. Ele diz... Paulo está orando à igreja de Colossos, ele fala, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha, ele ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais, aí ele fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, a nossa santidade tem a ver com a nossa esperança. Por quê? Porque aquilo que eu espero influencia a maneira como eu espero. Determina como eu espero. Se você espera um amigo normal da sua casa, do dia a dia, na sua casa, vem aqui na minha casa, você está nem aí, ele vai entrar na sua casa, vai entrar na sua geladeira, é seu amigo íntimo, normal. Mas se você está esperando alguém especial, que você não vê há muito tempo, que vai vir na sua casa, talvez um prefeito da sua cidade, que vai vir na sua casa, alguém importante que você ama, tem como referencial, assim, ou alguém que você não ama, mas que vai vir, um juiz que você não conhece, mas vai vir na sua casa. Você prepara a casa, né? Você arruma a casa toda, arruma tudo bonitinho, porque você está recebendo, não é qualquer um. Então a nossa esperança fundamenta a nossa santidade. E a nossa esperança, a esperança está totalmente... O que fundamenta a nossa esperança é o conhecimento da vontade de Deus. Por isso que Romanos 12, Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas para isso nós precisamos nos posicionar, nos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele está falando de algo que é 24 horas por dia, vivendo posicionado numa justiça, num lugar em Deus, para que a gente possa experimentar essa vontade e conhecer essa vontade. E eu creio só o fato de você estar ouvindo essa mensagem até o final, essa aula, você está posicionando, dizendo, Senhor, eu quero conhecer a vontade do Senhor. Então, para terminar, aqui a parte 4, está dizendo assim, a Bíblia revela um quadro geral da vontade de Deus e seu plano. Então, você quer conhecer a vontade de Deus? Começa por aqui. Se você ainda não aprendeu a desenvolver, ouvir a voz do Espírito Santo, que é normal, talvez nós tenhamos aí novos convertidos, comece pela Bíblia, comece pela palavra. E a Bíblia vai começar até a te ensinar a como ouvir a voz de Deus, porque ela ensina, e nós vamos falar sobre isso em um dos módulos, ok? Talvez no terceiro módulo a gente vai falar sobre a questão de ouvir a voz de Deus, a vida no Espírito de Deus. Isso é muito tremendo, por isso não pare de estudar. Gente, brasileiro não gosta de trabalhar nos estudos, brasileiro não gosta de ler. Então se esforce, pague esse preço, vale a pena conhecer a vontade de Deus. Então a Bíblia, qual é o propósito especial da Bíblia? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, as Escrituras é inspirado por Deus, Paulo fala isso para o seu filho na fé, Timóteo, que ela é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia,
não é, isso aqui é uma frase que mexeu comigo também um tempo atrás, por causa da nossa mentalidade. A Bíblia não é um livro religioso, queridos. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Mas o propósito especial da Bíblia é que ela é uma espécie de mapa do plano de Deus. Ela revela o propósito de Deus e revela o meio que Deus vai usar para cumprir esse propósito. Escreve isso numa frase, tá? A Bíblia revela o plano de Deus e o propósito de Deus. E como nós lemos a Bíblia hoje? Como você lê a Bíblia? Como uma caixinha de promessa? De vez em quando você abre assim uma página e Deus quer falar com você e vai usar ali um texto para falar com você. Deus faz isso, com certeza. Nós já tivemos experiências assim. Mas a Bíblia precisa ser estudada, ela precisa ser meditada. Você precisa conhecer as Escrituras, você está conhecendo a vontade de Deus. E a Bíblia é o ponto de partida para a nossa história fazer sentido. Ela que nos responde o que os filósofos gregos não conseguiram responder: quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. E a Bíblia também está aí, ela é um presente de Deus para o homem entender a administração da história por Deus, como Deus administrou a história, porque o Deus é Deus da história, ele se revela à história, na história. Por isso que em vez de falar seu nome, ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quer me conhecer? Conheça a história deles e você vai ver Deus se revelando a partir da história de um relacionamento com esses homens. Então, a Bíblia também é melhor entendida quando vista como o envolvimento de Deus com a sua criação. Então, se quer entender a Bíblia, nós precisamos olhar, por exemplo, para os dois extremos da Bíblia. Nós temos o livro de Gênesis, e na próxima aula a gente vai falar de Gênesis, vamos falar da intenção de Deus. Gente, é incrível, tá? Gênesis, e o outro livro é o livro de Apocalipse. Agora, nunca foi tão negligenciado esses dois livros, os dois extremos da Bíblia. Ela fala de um jardim no início do Éden, e no capítulo em Apocalipse mostra o jardim desenvolvido como a praça da Nova Jerusalém. Nós vamos ver isso também na outra aula. O que era uma serpente em Gênesis, em Apocalipse é o dragão, a antiga serpente. Então você vê um desenvolvimento da história. Gênesis e Apocalipse, Deus nos revela o início, a origem de todas as coisas, e Ele revela também o futuro, para que a nossa esperança esteja na Sua palavra. E Deus, aquele que começou a boa obra em Gênesis, é fiel para cumprir em Apocalipse, que está à nossa frente. Então, quando nós entramos nas Escrituras Sagradas e começamos a estudar os livros, estudar a história de Deus com o seu povo, a relação de Deus com os homens, e Ele revelando o seu propósito, revelando a sua vontade e a maneira como Ele vai trabalhar, a gente é levado para dentro do mundo de Deus. E isso vai alimentar a nossa esperança. E quando ela alimenta a nossa esperança, a nossa santidade, ela é ativada, ela é despertada, porque nós cremos em um Deus que é fiel para cumprir as suas palavras. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui na nossa escola. Não perca, vai valer a pena, ok? A paz.